Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a avaliação de instituições de educação superior. Hoje, a avaliação de qualquer programa econômico, social ou cultural tornou-se uma necessidade. Isto vale para os programas governamentais, privados e os implementados pelo terceiro setor. O Interconexão Brasil de hoje será dedicado à avaliação do desempenho das instituições de educação superior no Brasil. Existem fundamentalmente dois sistemas de educação superior. O primeiro é o público, que reúne todas as universidades federais e as estaduais e os institutos de ensino superior. O segundo sistema é o privado, que engloba universidades, centros universitários e faculdades privadas, que representam cerca de 85% das instituições existentes no país. O modelo de avaliação usado baseia-se nos SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que será objeto da nossa entrevista de hoje. E a nossa entrevistada é a professora universitária Roberta Muriel Cardoso, uma especialista nesse tema, que acaba de defender uma tese de doutorado sobre essa problemática. Professora, bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Obrigada, Girolete, pelo convite. O Brasil já tem uma cultura da avaliação, professora? A avaliação é muito nova no Brasil, né? Mas eu acredito que nós melhoramos muito nos últimos 10 anos, vamos colocar assim. Já estamos caminhando. E por qual nível escolar o sistema de avaliação brasileiro começou? A educação superior, ela é mais evoluída, né, na avaliação do que a educação básica. Sim. Nós começamos com a pós-graduação, nós temos Sistema avaliação, CAPES, né? Sim, da pós-graduação desde 1976, a CAPES faz isso muito bem. Depois nós tivemos iniciativas aí na graduação, iniciativas como o PAIUB, que foi uma iniciativa de 93. Então nós temos iniciativas mais antigas já na educação superior. E vindo agora para os SINAES, que é o sistema em vigência, como caracterizá-lo, professora? Os SINAES, professor, ele foi um sistema muito bem pensado, que pensou o país na sua diversidade, na sua especificidade. Então pensou o número de instituições que nós temos e na diversidade dessas instituições. No tamanho do país, nós temos instituições muito diferentes no país. Claro. Então, instituições universitárias, não universitárias, no Nordeste, pequenas, grandes instituições. Sim. Os SINAES contemplou tudo isso. Claro. Pensando na diversidade dessas instituições e no respeito à identidade dessas instituições. Regionais, porque Sim. nós tivemos uma experiência extremamente significativa, que foi a interiorização do ensino superior e agora também o ensino à distância. Perfeito, né? Perfeito. Então, o SINAES é um sistema que pensou a educação, a avaliação educativa e pensou a avaliação de uma forma construtiva. Sim. E não punitiva. Perfeito. E emancipatória. Quer dizer, na medida em que as instituições evoluem, elas vão ganhando mais autonomia. Na medida em que elas conseguem andar e evoluir, elas podem trabalhar com menos interferência por parte do governo, por exemplo, com menos interferência da própria legislação. Então, o SINAES propôs isso. Perfeito. É bom até ouvir isso, porque aqui no Brasil a gente está muito acostumado com as leis que não pegam, ou então as leis mal elaboradas, né? E o SINAES efetivamente não é. Não, o SINAES foi um sistema muito bem pensado, muito bem proposto, né? E que foi instituído por lei, a Lei 10.861, né? É uma política de Estado e uma política muito bem feita. O SINAES partiu das instituições para o MEC. O Ministério deu o apoio político, o apoio logístico, mas o SINAES foi pensado pelas instituições de ensino, com grandes especialistas apoiando. Então, foi um sistema bem pensado. Quem pega as diretrizes do SINAES hoje e lê as suas diretrizes,
é algo muito moderno, inclusive, né? Que muitos países nem têm. Então, nós devemos ter orgulho dos sinais. Claro, perfeito, olha aí. Isso significa que esse país tem futuro e tem Sim, esperança, sim. né? Os sinais é um sistema consolidado no país? Não, infelizmente não. Nem implantado, nem consolidado. Né? Os sinais, ele ainda está no papel. Não saiu do papel. Não saiu do papel por quê? Quem que não deixou sair do papel, professor? Na prática, né, as coisas não aconteceram da forma como tinham que acontecer. Né? Então, os sinais ficou ali na proposta, mas no dia a dia, na prática, o que ocorre é uma outra coisa. Nós temos hoje uma avaliação que é muito mais de fiscalização, de controle, do que efetivamente uma avaliação educativa. Não é pelas resistências do sistema a serem avaliados que ele não funcionou, então? Não. É pela própria prática mesmo, é pela maneira de fazer as coisas. Então, um faz de uma forma, o outro faz de outra, e nós temos uma cultura também de uma avaliação que é punitiva, né? É difícil mudar essa cultura. E realmente implantar um sistema como os sinais é difícil. A gente precisa começar, mas uma hora tem que começar, né? Perfeito. Se ele é um sistema tipicamente nacional, ele se inspirou em algum outro modelo estrangeiro? Porque aqui sempre se copia coisas do exterior. Ou nós estamos exportando agora um modelo de avaliação para os outros países? Professor? Não, ele é um sistema brasileiro. Foi pensado aqui, obviamente tem as influências, porque essas pessoas, esses especialistas que trabalharam no modelo dos sinais, obviamente conhecem os sistemas de outros países, então tem uma influência. Mas é um sistema que foi pensado para o Brasil. Pensando, qual seria o país que tem o melhor sistema de avaliação da educação superior? Os Estados Unidos, ele tem um sistema de acreditação que funciona muito bem, mas nós temos que considerar também a idade, né? Porque eles estão fazendo acreditação há muitos anos. A primeira universidade do século XVII, a nossa universidade é de 1932. Então, a distância é muito grande. Muito grande. No segundo bloco, nós vamos analisar como é que os sinais, esse sistema bem pensado, foi implementado, que pode aí estar exatamente o problema. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é a avaliação das instituições de educação superior aqui no Brasil. Nós nos referimos no primeiro bloco quando o sistema Sinais foi implantado e qual a qualidade exatamente desse sistema que implica em analisar a educação superior na perspectiva mais qualitativa da educação para todos e também da educação promotora da cidadania e da pessoa humana. Deixamos no ar o que seria o tema desse segundo bloco, que é de uma boa concepção à sua implantação. É aí que mora o problema, na implantação, professor? É aí que mora o problema. Sim. Nós temos hoje, Girolete, duas ações de avaliação no Brasil. Uma é ligada a indicadores de qualidade e a outra ação ela é ligada a conceitos de avaliação. Então, nós temos hoje os indicadores de qualidade. E aí, quais são os indicadores? Sim, que é o ENAD, que é a prova nacional, que os alunos realizam todo ano. Quando concluem o curso? Sim, quando concluem o curso. Perfeito. Os alunos, todo ano, um grupo de alunos faz, um grupo de cursos. Com essa prova... Nós estamos falando do ENAD e não do ENEM, não é isso? Não, do ENAD. Perfeito. Quando conclui o curso superior. Sim. Né? Então, essa prova, ela compõe uma nota, que é um indicador. Eles pegam essa nota dessa prova, mais alguns insumos que vêm do censo. A gente pega no censo, por exemplo, titulação de docentes,
regime de trabalho de docentes. O censo que você está chamando não é o censo do Censo- IBGE. Censo da Educação Da Superior. Educação Superior. Sim. Feito pelo quem? Pelo INEP. Sim, Perfeito. Censo da Educação Superior. Além disso, o aluno que faz a prova do ENAD responde a um questionário do aluno. Esse questionário também, as questões desse questionário vão compor esse indicador. Com isso, é feita uma estimativa estatística e sai disso aí um indicador chamado conceito preliminar de curso. Embora ele chame conceito, ele é um indicador. É esse conceito que dá o ranking das instituições? É que o famoso tem, CPC. tem publicado aí nos Sim, jornais, sim, nos sim, outdoor, sim, etc. né? Sim, é o CPC, né? CPC. Conceito Preliminar de Curso. Então, o que sai nos rankings aí? O ENAD e o CPC. E o IGC. O IGC seria o indicador de qualidade das instituições. Sim. O IGC, na verdade, ele é média ponderada de CPC. Ou seja, ele é média ponderada do resultado dos conceitos dos cursos, De né? cada Dos curso. indicadores dos cursos. É um somatório, é Sim, uma média disso aí. Quando tem pós-graduação estrito sensu, ainda essa pós-graduação incide um pouco nessa estatística aí, mas quando não tem, é simplesmente média ponderada de CPC. Então, por aí, nós temos indicadores. Sim, mas tem um outro critério que você Sim. anunciou, indicador E conceito. e conceito. Conceito é quando a gente tem a visita de uma comissão in loco. Então, nós recebemos nas instituições avaliadores que vão avaliar os cursos e avaliadores que vão avaliar as instituições. Esses avaliadores, eles vão com um instrumento de avaliação. E com esse instrumento de avaliação, eles avaliam a instituição, a sua infraestrutura física, os seus professores, conversam com o coordenador, olham o projeto pedagógico. Quer dizer, essa avaliação em loco, ela é uma avaliação mais próxima da realidade. Claro. Né? Porque você está vendo, você conversa com os professores, você lê o projeto pedagógico. Quer dizer, é muito mais fácil você ter, embora ela tenha os seus problemas, ela é uma avaliação muito mais próxima da realidade do que você pegar uma estimativa E estatística. muito mais dialogar, né, Sim. com as pessoas que fazem a educação sim, no dia a dia. né? Sim. Só que essa avaliação, muitas vezes, ela não substitui o indicador. Sim. Então, muitas vezes, a instituição recebe uma avaliação in loco, tem um conceito bom, mas depois, se o aluno faz um ENAD ruim e ela tem uma nota ruim logo em seguida, ela é punida por aquele indicador ruim. E como combina conceito com indicador? Não combina. Não combina. Então. Não há sem migas, como dizem os espanhóis? Não há. Não combina. E aí, o que predomina, um indicador ou avaliação feita em loco? Se o indicador for ruim, ele acaba prejudicando a avaliação in loco. Sim. E ele acaba predominando e, por meio do indicador ruim, medidas punitivas são tomadas, de corte de vagas, de parar processo seletivo, quer dizer, então as instituições têm medo, óbvio. Claro. Você paralisa a instituição, Sim. em vez de aperfeiçoá-la, paralisa. Sim, né? sim. Era por isso que a senhora acentuou que é muito mais controle e fiscalização do que propriamente promoção Sim, da qualidade. Né? Sim. Como que as instituições têm reagido a isso? Aumenta a resistência, aumenta o medo da avaliação, professora? As instituições, o que elas fazem? Elas têm uma resistência aos sinais, o que é uma injustiça, porque, na verdade, o que está acontecendo não é sinais. Sim, claro. Né? É Então, um desvirtuamento do que foi concebido como sinais Sim. pela aplicação mais burocrática e punitiva, é isso? sim, se os sinais tivessem sido implantados da forma como ele foi concebido, elas adorariam os sinais, Claro. né? Mas não foi. Bom, enfim, elas resistem porque elas têm um medo, mas ao mesmo tempo atendem, porque também não querem ser punidas. Claro. Né? E aí começa todo um treinamento para ENAD, o que é uma coisa que me preocupa muito, né? Porque nós não somos uma instituição que tem que treinar para ENAD. Claro.
né? Nós não somos cursinho para a ENAD. Então, cursinho para entrar e cursinho para sair. Isso, não pode, né? Não pode. Não é isso. Isso desvirtua a Sim, qualidade. Em sim. vez de se investir na qualidade do conjunto, Sim. se investe em alguns elementos Sim. exatamente para responder isso. Precisamos pensar então, nisso. Nessa perspectiva, a avaliação não tem ajudado muito para melhorar a qualidade do seu conjunto. Em certa medida, ajuda no sentido de movimentar. Claro. Né? Porque tudo que movimenta ajuda um pouco. Claro. Né? Até a saúde, né? Isso. Tudo que movimenta ajuda um pouco. Então, a gente não pode dizer assim que é de todo ruim, né? Porque se movimenta, então acaba ajudando um pouco, porque as instituições, até por medo, e até por medo de serem punidas, e até pela discussão em torno da avaliação também, que era uma coisa que nem se discutia no passado, então acabam se movimentando nesse sentido. Perfeito. E tem questões relacionadas à imagem e uma Sim. série de outras coisas que preocupam exatamente a instituição. No nosso terceiro bloco, nós vamos analisar mais o impacto dos sinais na qualidade do ensino superior. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando a avaliação de instituições de educação superior. No primeiro bloco, nós analisamos a concepção dos sinais. No segundo bloco, a aplicação dos sinais. E deixamos para o terceiro bloco a análise dos resultados, né? Qual é o impacto dos sinais no desenvolvimento da educação superior no Brasil, professor? Os sinais, ele poderia trazer, se nós conseguíssemos retomar esse sistema da forma como ele foi concebido, ele podia trazer um desenvolvimento muito grande para o Brasil. Seria um avanço muito grande em avaliação e isso contribuiria muito. Sim. A avaliação, da forma como ela está sendo feita, ela, como eu disse, ela contribui em certa medida, mas é o melhor do que nada, Claro. né, Girolete? É como muita coisa que acontece no Brasil, né? Melhor do que nada, melhor do que... Ou pela expressão antiga, mais um pouco, só para inglês ver. Isso, é melhor que nada, né? Sim. É melhor um pouquinho do que não ter nada como a gente não tinha avaliação. Mas não é o que a gente quer, né? A gente quer o que é bom e a gente tem um sistema que é bom, Claro. já pensado, já instituído por lei, né? Claro. Então, retomar os sinais é algo necessário e possível. E aprendizado, a avaliação com aprendizado, né? Nós temos Sim. que incrementar essa realidade, né? Sim. Como que o ensino superior tem sido avaliado pelos sinais e que repercussão ele teve no meio público da educação superior? Da mesma forma. Da mesma forma. Da mesma forma aqui no privado. Sim. É o mesmo sistema, é avaliado da mesma forma. Sim. E aí o resultado dos alunos aparece igual, né? Sim. As visitas podem ser diferenciadas? Não é igual pelo seguinte, nos indicadores há uma grande diferença. E aí, por Em quê? que sentido? Porque o aluno que entra numa universidade federal, ele é melhor. Sim, Porque a concorrência é muito maior. claro. A seleção, Então, o ENAD dele provavelmente vai ser melhor. claro. Então, a probabilidade da nota ser melhor do CPC e do ENAD é melhor, é Sim, maior, claro. é claro. Porque o peso da qualidade Sim. do aluno que entra também Isso. influi no resultado final. E o peso né? do ENAD é 55% na composição do CPC. Ah, é. É grande o peso É do grande o ENAD. peso do ENAD. Então, se o aluno é melhor, é mais bem preparado, então, obviamente, a chance de ter uma nota melhor, um indicador melhor é maior. E o efeito dos sinais nas faculdades, nas universidades estaduais? É diferente em cada estado, né? Minas Usam Gerais, sistemas diferentes sim, de avaliação. Eles podem aderir ou não, é uma decisão do estado. Sim. Né? Minas Gerais, por exemplo, a avaliação que Minas
faz é muito parecida com a dos sinais, é mais ou menos a mesma linha. Sim. Mas é uma decisão de cada estado. De cada estado, pela autonomia estadual Sim. de cada um, né? Sim. E a repercussão e os resultados no sistema privado de educação superior? A senhora que tem viajado pelo Brasil, o que tem percebido nesse campo? As instituições privadas ficam um pouco mais prejudicadas, porque ela tem um aluno mais problemático. Sim. Óbvio. Mais fraco? Mais fraco. E aí é um aluno que, para fazer o ENAD, ele é também mais fraco. Né? E aí, obviamente, a nota dele, recuperar esse aluno é mais complicado. Porque quando você pega um aluno bom, né, para colocá-lo numa situação boa para fazer o ENAD, é um esforço. Agora, quando você pega um aluno muito fraco para colocá-lo numa situação boa para fazer o ENAD, o seu esforço é muito maior. Perfeito. Então, essas instituições têm que lidar com um esforço muito grande. A repercussão dos sinais na melhoria do ensino, professora? É possível se verificar alguma positividade nesse campo? Como eu disse, eu vejo de uma forma positiva pelo movimento. Sim. Há 30 anos atrás, nós nem falávamos em avaliação. Então, nós estudávamos aí, por exemplo, no interior de Minas Gerais, você ia fazer um curso numa instituição no interior, você fazia o curso que tivesse. Claro. Ninguém questionava se a biblioteca estava boa, se o projeto estava bom, se o professor era qualificado. Ninguém queria saber. Sim. Porque nós não tínhamos opção. Sim, e era também um ensino elitista, reservado para uma minoria. Hoje é um ensino de massa. Exatamente. Né? Então, assim, ninguém falava em avaliação, em qualificação de docentes, em melhoria das bibliotecas, em melhoria da instituição, ninguém falava nisso. Perfeito. Então, hoje, como a gente fala em avaliação, e como a gente discute avaliação, e mesmo com todo esse medo, bom, por uma razão ou outra, as instituições têm se movimentado. Sim. Algumas até por consciência, não vou dizer que são todas por isso. Sim. Todas por medo ou todas porque estamos discutindo avaliação, não. Algumas por consciência mesmo, algumas porque buscam melhorar mesmo. E a repercussão na pesquisa tem melhorado? A pesquisa? Sim, na pesquisa, na extensão, há alguma melhora. Sim. Eu acredito que sim. Que há alguma melhora, não a que a gente gostaria. Nós estamos já chegando ao finalzinho do programa. Como pensar o futuro da educação superior no Brasil, professora? Com otimismo, esperança? Bom, Girolete, eu sou otimista. Claro, eu também. Eu sou otimista e eu penso que a educação tem muito de sonho. Quem não sonha não pode trabalhar com a educação. É verdade. Agora precisa... Quem não acredita do ser humano também não. Não. Agora precisa de dinheiro, recurso e vontade. Bons professores. Sim, vontade de fazer. Valorização dos professores. Sim. Para que dê resultados. Sim. Né? Porque senão nós não conseguimos atrair os melhores talentos para exatamente o ensino como tem feito os outros países. Acreditar que é possível, né? E que é possível uma transformação por meio da educação. Perfeito. E quero te agradecer a presença aqui, seus esclarecimentos, cumprimentar pela sua tese do doutorado, muito bem escrita, muito bem elaborada, num tema extremamente necessário, a avaliação para o ensino superior. Que eu diria que a avaliação também é um instrumento para melhorar a qualidade do ensino e para viabilizar a chamada pátria educadora que todo mundo sonha e espera. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.